Querido Pai Celestial, que alegria podermos nos reunir mais uma vez em família e aqueles que o Senhor tem vocacionado e chamado para um momento muito extraordinário, que é o tempo de pensar a igreja como o Senhor a sonhou. E tudo o que queremos é, mais uma vez, nos dispormos, ó Pai, na Tua mesa, e deixar que o Senhor coloque as Suas bondosas, maravilhosas mãos em nossas vidas, e pelo Teu poder, o Senhor nos transforme como barros, ó Deus, neste projeto lindo chamado Igreja Família de Deus. Que hoje, mais uma vez, inspirados pela Tua Palavra, possamos ser cheios dela, cheios da Tua Palavra, cheios de Ti, do Teu Espírito, para que, uma vez cheios de Ti, possamos encher, ó Deus, do Teu Espírito aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, leva-nos a esse tempo glorioso de compreensão, de entendimento, de revelação e de iluminação na Tua Palavra, e os nossos corações dilatados, abertos e preparados para receber tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, obrigado por essa comunhão, por esse tempo. Amém. Bom, eu quero iniciar convidando os irmãos a lerem comigo dois textos para a nossa reflexão desta noite. Primeiro, encontra-se na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O segundo texto são as palavras de Jesus, Mateus capítulo 5:16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Há algumas semanas, quando eu preguei, eu falei sobre o certo e errado versus bem e o mal. Acho que você se lembra bem disso, não é? Espero que lembre. E eu afirmei que há dois paradigmas que nos é apresentado na vida, em que nós podemos nos fundamentar, em que a gente pode se fundamentar. É o paradigma da moralidade, que vai trabalhar o certo e o errado, e o paradigma da espiritualidade, que vai trabalhar com as questões do bem e do mal, que vai falar e vai nos revelar a ética de Cristo, não é? Então Jesus vem e inaugura essa nova ética, essa nova maneira de viver, que é a ética do reino, que vai nos levar de volta à origem de todas as coisas, onde os parâmetros da vida são estabelecidos com base no bem. Então, falamos sobre isso. Na sequência, pulando o Noidi, entrou a Thelma, não é? E domingo passado a Thelma deu sequência a isso aqui que a gente vem falando sobre, e ela veio falando sobre viver e desfrutar o perfeito. E nos desafiou aí a viver e fazer de cada dia, viver da gente um dia perfeito. Vocês também não esqueceram disso, né? Não? Que bom. Eu queria pensar algumas coisas com vocês hoje, a partir desses fundamentos que nós estamos colocando para a edificação de uma igreja segundo o propósito de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus tem um compromisso de nos levar à perfeição. O apóstolo Paulo disse aos crentes lá em Éfeso, no capítulo 4 de Éfeso, que Deus concedeu dons em cima e embaixo, encheu a terra com as suas dádivas, e ele fez isso com o propósito de treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, que é a igreja. E ele fez isso
para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia. É exatamente assim que está no texto bíblico, lá na versão A Mensagem, não é? E ele fez isso para que juntos pudéssemos trabalhar de forma harmoniosa, com uma sintonia extraordinária, numa resposta cheia de gratidão e edificação e dedicação eficiente ao Filho de Deus. E ele diz, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Então, na versão da Revista Atualizada, você vai ler isso daí, dizendo assim, para que todos cheguemos à estatura de pessoas perfeitas. Era isso que ele tinha em mente. Então, o objetivo, o compromisso de Deus é nos levar a esse nível de vida, aqui na Terra, que sejamos pessoas perfeitas. O próprio Jesus afirmou isso na sua oração em João, capítulo 17, verso 35, dizendo, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, conversando com o Pai, né? Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Olha que coisa extraordinária. E Jesus nos desafiou dizendo, lá em Mateus capítulo 5, 48, portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. É um desafio extraordinário, né? A gente fica aturdido com um negócio desse. O Jesus nos desafiar a ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial, é uma coisa assim que para a gente entender isso, esse desafio, é um negócio terrível, porque é um enigma na cabeça da gente, pensar como é que isso poderia ser possível. É algo que chega a ser incompreensível. Por quê? Porque para nós, perfeição é sempre associado à ausência de defeito. Não é? É isso que a gente tem na cabeça. Perfeição é alguma coisa associada à ausência de defeito. Mas para Jesus não é isso. Quando Jesus está falando de perfeito, ele está falando de plenitude. Vamos guardar isso? Perfeito é igual plenitude. Perfeito é igual plenitude. Por quê? Jesus, ao falar sobre perfeição conosco, ele não está falando do certo e do errado, ele fala da nossa identificação com a natureza do Pai. Ele está nos identificando com esta nova natureza que nos foi dada, que é a natureza do Pai. De modo que o processo de Jesus na nossa vida não é um processo de resultados, de um errado para um certo. Na verdade, é um processo de transformação da ignorância para um conhecimento. Então, Jesus não está fazendo aqui um juízo de comportamento, Jesus está fazendo uma cura do nosso entendimento, que se perdeu com a queda. Na recuperação, Jesus nos dá, de novo, esse conceito de natureza. Nós ganhamos uma nova natureza, e essa nova natureza é uma natureza que compõe a plenitude, né? É uma natureza plena, e a natureza igual à do Pai. E para ele, então, isso é a perfeição. Por isso a gente tem falado bastante aqui de consciência, porque a vida cristã não é para pautar um comportamento, mas é para iluminar um entendimento. Ok? Porque não adianta estar fazendo a coisa certa se isso não está transformando a nossa consciência. E é nesse sentido que eu tenho dito, às vezes aí,
que o pior da igreja e o pior da família não é a coisa errada que fazemos, é o certo que nós continuamos a fazer sem que isso transforme a nossa consciência de quem somos e de qual é o verdadeiro propósito para a vida. Ok? Então, o que é que aconteceu com o nosso conceito de perfeição? O nosso conceito de perfeição deixou de ser o conceito da essência e passou a ser um conceito da aparência, a partir da aparência, da estética. Então, nós estamos com um conceito estético de perfeição e não com um conceito de plenitude, de essência. Por isso que Jesus disse que nós não precisamos de grandes coisas, nós precisamos de coisas plenas. É plenitude. Então, aquilo que não é pleno, aquilo que está ferido, aquilo que está quebrado, que está rasgado, que está emendado, aquilo que de alguma forma se desfez, não é? Ainda que seja perfeitamente colado, arrumado, aquilo não é mais uma expressão da verdade. Por isso que Jesus não remenda nada. Ele faz novas todas as coisas. Isso me remete a uma experiência interessantíssima que eu tive no início do meu casamento primeiro. Nós tivemos um casamento, tive um casamento primeiro, né? Minha primeira esposa faleceu, bem nova ainda, mas nesse primeiro casamento nós ganhamos muitos bons presentes. Foi um casamento bem suntuoso e ganhamos muitos presentes. Mas, entre tantos presentes bons, veio um presente lá, que era um cachorro de porcelana desse tamanho, assim. Ele tinha um pescoção enorme e era um cachorrão, assim. Eu achei aquele negócio horrível, ridículo. Mas não sei por que a minha esposa olhou para aquilo e achou que foi o presente mais lindo que ela ganhou. E ela olhava aquele cachorro, catolo, sei lá o que ela falava, e punha lá num determinado canto da casa. E aquele cachorro era venerado, né? Ela achava lindo aquilo, lá em São Paulo. Nós trabalhávamos os dois o dia inteiro e tinha uma vizinha muito querida, mas muito querida. E essa vizinha, ela tinha a chave de casa e ela entrava, arrumava a casa para os noivos lá, tal, sempre vinha trazer alguma coisinha, uma comidinha e tal. Uma mulher muito querida chamada Dona Ditinha. E a Dona Ditinha, olha só, ela punha até o lixo, ela pegava e punha para fora de casa. E um desses dias, eu chego em casa, tardezinha, a Dona Ditinha está ali na frente de casa, desolada, completamente desolada. Eu chegava antes dela, e antes da Neise, e a Dona Ditinha estava lá, desolada. Falei, o que aconteceu, Dona Ditinha? Né? Mulher chorando, assustada. Então eu falei, você não sabe o que aconteceu. O que foi, Dona Ditinha? Quebrei o cachorro. Falei, não é possível, Dona Ditinha. Não, eu quebrei o cachorro. Mas não tem problema, Dona Ditinha. Que isso? Precisa chorar por um negócio desse? Um negócio de porcelana, a gente compra outro, sei lá. Não, porque a Neise, na hora que souber, ela vai ficar louca. A Neise, na hora que ela souber, ela vai me matar. A Neise vai... A Neise isso, a Neise... Imagina, a Neise vai não tá... Que isso, Dona Ditinha? Nós somos adultos, ninguém vai tá com o coração preso em coisas. Pode ficar tranquilo. Mas ela estava tão desesperada. Falei, tá bom, então vamos arrumar isso aqui. Tinha só, quebrado aquele pescoção fino. Aí eu fui lá, peguei aquele, como que é? Não era dito, não, aquele Super Bonder. E eu sou bom nessas coisas. Lá em casa, quando tem que fazer um trabalhinho assim manual, é comigo, né? Aí eu fui, colei a cabeça do cachorro, ficou perfeito.
Ficou uma colagem que... tranquilo. Falei, tá vendo, Naditinha? Vê aí. Passa a mão, você tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo nada. Falei, então esquece. É um segredo nosso. Não tem problema nenhum. Fica em paz. Não vai dar nada, dona Ditinha. Ah, a dona Ditinha ficou feliz, foi lá para casa. Passou umas 2 horas, chega a Neise. Chega em casa e tal. O que aconteceu com o meu cachorro? Falei, ué, o que foi? Quebraram meu cachorro. Por que quebrou meu cachorro? Olha meu cachorro aqui, tá não sei o quê. E fez um escândalo. Mas como é que você viu? Não, tá aqui, ó, rachadinho aqui, não sei o quê e tal, mas um escândalo. E a dona Ditinha com o ouvido na parede. Daqui a pouco, bate lá em casa. Dona Ditinha, chorando, Dona Ditinha. A Neise chorando do outro, Dona Ditinha chorando do outro. Como que a senhora fez isso? Foi um pega. Porque tinha quebrado o cachorro. Falei, isso é o cão, não é possível, gente. Isso é o capeta aqui. Mas eu me lembrei disso, né? Porque, na verdade, coisas quebradas, elas perdem a sua perfeição. Não é? Então, eu lembrei disso. Mas, para Deus, o perfeito... Hã? Ué, fez o quê? Ficou lá quebrado, ué. Ficou lá quebrado, ficou lá. Só para lembrar do espalhafato aí, do que é quebrado, deixou de ser perfeito. Olha lá, a Thelma já tem a solução. Final da história, Deus levou ela e colocou a Thelma no lugar. Que não está nem aí para cachorro, não. O que você fez com o cachorro? Acho que nós jogamos fora, porque não prestava mais, olha só. Bom, nem me lembro, só lembro desse fato. Mas para Deus é assim, né? Que aquilo que se quebrou deixou de ser perfeito. Para Deus, o perfeito é aquilo que é pleno, é aquilo que é cheio, é aquilo que é completo, é aquilo que é intenso. E o homem natural, quando ele observa as coisas, ele discerne as coisas na sua aparência, porque ele não tem revelação. Por isso que as coisas espirituais para o homem natural são loucura. São loucura. Porque o homem que veio dessa queda e dessa deformidade, ele olha tudo deformado. Ele não se preocupa com coisas perfeitas. E é por isso que para ele a perfeição, a ideia de perfeição, é uma ideia louca. Não entra na cabeça. Mas isso é o homem natural. Tá bom? E o homem natural consegue fazer ciência. E a ciência humana, ela é construída a partir de um tripé, que é justamente isso: observar, comparar e deduzir. Então, sem o elemento da comparação, a ciência não consegue produzir uma dedução. E a ciência é produzida a partir de uma conclusão, então, comparativa, de forma que o homem só conclui a partir daquilo que ele é capaz de observar. Aquilo que ele não é capaz de observar, o que ele faz? Ele intui. Então, aquilo é só uma questão de intuição, de um pensamento. E isso tem se tornado um problema na igreja dos nossos dias, porque as pessoas não têm buscado revelação do conhecimento de Deus. Ela então intui, ela cria pensamentos próprios acerca das coisas espirituais. E é isso que corrompe a igreja. E é isso que corrompe a igreja. Inclusive, foi por isso que Jesus nos proibiu de julgar. Ele disse expressamente: não julgueis. Por quê? Porque nós não conhecemos tudo, nós não temos essa condição de conhecer tudo. Na nossa condição natural,
nós só damos conta de concluir o que nós observamos superficialmente, aparentemente. Então, como o homem natural não tem o Espírito de Deus, ele compara coisa natural com coisa natural. Então, é normal que a conclusão seja parcial. Por quê? Porque ele observou tudo, mas ele só observou aquilo que ele dava conta de observar. E a preocupação de Paulo, então, é que a igreja só tivesse olhares naturais para os seus ensinamentos. E se ela olhasse para tudo nesta condição de homem natural, então ela teria uma dificuldade imensa em aceitar os ensinos de Cristo. Então ele vai fazer um alerta aos irmãos corintianos, dizendo lá aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo está preocupado, dizendo, ensinando a igreja, que não se olha para os ensinos de Jesus na condição natural, porque na condição natural nós vamos pensar que tudo é loucura e nós não vamos aceitar, não vamos entender e com certeza não nos colocaremos no processo de transformação. Então, isso é importante porque viver a fé cristã não é fazer ciência. Não é observar, comparar e concluir. E é isso que a gente vê muito hoje em dia, igreja com igreja, e situação com situação, e vão criando pensamentos próprios, porque a gente compara, observa e conclui de forma intuitiva, e não a partir de uma revelação. E é sem querer ofender, mas é por isso que as pessoas buscam tanto, na minha concepção, modelos, porque elas observam, comparam uma igreja com outra, e diz, aquele modelo está dando certo lá, porque o negócio está crescendo, o negócio está indo, está desenvolvendo, tudo que eu tenho como expectativa eu vejo lá acontecendo, e tal, ele conclui que aquilo sim é a coisa certa a se fazer. E aí as pessoas se doam a modelos, a estratégias humanas, naturais, fazem ciência do processo, não é? Através da observação, através da comparação, através dessa repetição de experiência, e aí conclui. E poucos estão se dando a uma busca e a uma revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, a gente não deve fazer isso. Por quê? Porque ciência é uma coisa humana, ciência natural, e é pífia em relação à revelação de Deus, ao que Deus tem de verdade preparado por nós. Ciência, até um macaco faz. A ciência natural, ela faz do macaco um cientista. Porque dentro do parâmetro dele, de observação, ele é capaz de produzir ciência. Um macaco é capaz de produzir ciência. Por exemplo, se você colocar um macaco numa jaula com 2 botões, um azul e um vermelho, azul para comida e vermelho para dor, em uma semana ele produziu ciência, porque ele vai apertar o azul para ter satisfação e vai evitar o vermelho para não sentir dor, porque ele aprendeu, ele observou, comparou e chegou a essa conclusão. Observou, comparou e deduziu assim. Então ele observou lá 1 ou 2 vezes que apertou o vermelho e concluiu que aquilo não era legal. Agora, qual é a diferença da ciência do macaco
e da ciência do homem? É só o tamanho do painel e a quantidade de botões. Porque, enquanto o macaco opera dois botões, o homem natural vai operar um painel mais sofisticado, né? São 50 tons de azuis, são 50 tons de vermelho, mas que são, na verdade, nuances diferenciadas de prazer e de sofrimento, não é? Mas o nosso painel, apesar de sofisticado, ainda é um painel de macaco, não se iluda, né? Por quê? Por falta do elemento revelação. Por falta do elemento da revelação. Outro dia que eu fiz uma viagem de avião, naquelas horas ali dentro do avião, assisti um filme incrível, que era uma série da Netflix, se eu não me engano é Gênios. É isso, né, Thelma? Já até saiu, eu queria tanto ver, mas é a história de Einstein. E Einstein é um fenômeno, não é? Um cientista, é um fenômeno, que é um fenômeno vidrado em velocidade da luz. E naquilo que ele conseguiu observar, ele disse o seguinte: matéria e energia coexistem numa relação de tempo e distância. Porque foi o que ele conseguiu medir, não é? Ele foi o cientista que pensou na luz na sua velocidade. E então ele dizia mais ou menos o seguinte, que se a gente conseguisse ultrapassar a velocidade da luz, não é? E fizéssemos do tempo da luz ao quadrado, a gente ia perder o limite entre energia e matéria. E a gente ia conseguir materializar energia e ia conseguir energizar a matéria. Isso seria uma coisa absurdamente extraordinária para o homem, porque se ele fosse mais rápido que a luz, ele conseguiria se energizar rapidamente e sair do corpo, virar uma energia, e depois, rapidamente de novo, ele conseguiria se materializar outra vez. Isso seria fantástico. Mas Einstein morreu frustrado, porque ele sabia que isso era impossível para o homem. Mas ele deixou reflexos tremendos da sua ciência, especialmente naquilo que é mensurável para o homem, não é? A relação tempo e distância. Então, depois de Einstein, todo mundo agora tem pressa. Todo mundo tem pressa. Porque o sonho de todo homem o que é? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Por isso que o cara quer ficar rico, e quando ele vai ficando mais rico, ele arruma meios de transportes mais rápidos, ele vai atrás de tecnologia que acelera a vida, porque ele sabe que, apesar de estar ficando rico, ele também está ficando velho. E ele está acabando, não é? Então, na verdade, o cara está comprando mais saúde, não é? Um alimento mais saudável, mais tecnologia, mais tudo. E, na verdade, ele está tentando comprar o quê? Tempo. E ele não quer mais esperar lá no saguão do aeroporto, então ele quer ter o seu próprio avião, ele quer o celular 10, não sei das quantas, que saiu agora o modelo, o último, e por aí vai, mas sempre querendo coisas que, na verdade, intuitivamente, como um bom macaco, ele está pensando no que Einstein disse. Falou o quê? Velocidade, velocidade, velocidade. Ô, gente, vamos rápido, porque se formos rápido, a gente consegue aproveitar melhor o tempo, né? Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus disse uma coisa muito parecida com isso, mas de outra natureza. Jesus, o Criador da luz, portanto, um apaixonado pela luz, também o Criador dela, ele disse: não é na velocidade que você faz as coisas,
é na intensidade com que você faz as coisas. Não é na velocidade da luz, é na intensidade da luz. Porque foi o que ele disse: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, se a sua luz brilhar intensamente, você vai conseguir traduzir toda a sua energia em substância e vai conseguir transformar toda a substância em energia. Como? Então a pergunta que a gente deveria fazer é esta: por que nós não estamos conseguindo traduzir energia em substância? Ou por que a gente não está conseguindo materializar todo o amor que a gente pode viver? E por que tudo que a gente tem não se traduz no amor que a gente diz que tem? Então, vou falar devagar. Por que a gente diz que ama e não consegue materializar tudo que o amor significa? E por que a gente, tendo tudo, não consegue transformar tudo isso em amor na direção do outro? E aí, a resposta é: porque nós estamos com pressa. Nós estamos com pressa. E na pressa, nós estamos deixando de ser intensos. Tentando ser perfeito por fora, nós estamos ficando estragados por dentro. Entendeu? Então, na nossa aparência, nós estamos ficando cada dia melhor. Mas por dentro, nós estamos ficando cada dia mais incompletos. Sabe por que os seus problemas estão te matando? Porque você não está o quê? Inteiro. Inteiro. Sabe por que as suas alegrias estão te corrompendo? Porque você não está inteiro. Os crentes estão usando as suas alegrias para satisfazer as suas carências e estão usando as suas justificativas para explicar as suas debilidades, quando não as suas demências. E é isso que está fazendo com que filhos espirituais vivam como homem natural. E como é que vive o homem natural? O homem natural vive por conveniência. Conveniência. E é isso que mata a gente. E é isso que está matando as nossas relações. E é isso que faz com que você ache que, inclusive, uma igreja é boa ou ruim. Por que você acha que tem culto bom e culto ruim? Fala para mim. Conveniência. Expectativa. Eu projeto uma expectativa da reunião e o culto foi bom. Por que o culto foi bom? Porque atendeu sua expectativa. Então eu vou falar para você qual é a condição de um culto bom. A condição de um culto bom são dois ou três caras assim, totalmente improváveis, três nada. Pega assim, três nada, que é o que está lá em Romanos capítulo 3, aquele texto que fala o que nós nos tornamos, nada, não é? Pega três nada, e esses três nada resolve olhar um no olho do outro e fala assim: vamos juntos, nós três nada aqui, vamos buscar uma direção de Deus para que eu nada e você nada
consigamos alguma coisa boa um para o outro, você vai ter um culto maravilhoso. Sem banda, sem ar-condicionado, sem som, sem ambiente, sem nada. 3 nada que resolveram buscar de Deus uma forma de ser alguma coisa um para o outro. E você vai ver a presença de Deus fluir poderosamente como você jamais viu. Entendeu? E por que a gente não pensa assim? Porque nós estamos ficando religiosos. Nós estamos querendo que Deus patrocine as nossas expectativas e não que Deus nos revele o seu conhecimento. Então, é onde a gente, na verdade, está tentando levar vocês, tentando levar a igreja, tentando levar essa liderança, nesse tempo aqui, levá-los a uma consciência, levá-los ao conhecimento de Deus, levá-los à revelação de Deus, para que você aprenda a gostar das coisas e viver bem. Então aprenda a gostar dos seus supostos cultos ruins. Aprenda a ver virtude naquilo que não funciona para você, porque aí você vai alcançar maturidade. Entendeu? É isso que Deus falou para Paulo. Aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Isso não vai vir para você como uma pomba descendo do céu. Isso se aprende. Isso se aprende. Isso é a escola do Espírito Santo. A graça, ela tem como objetivo, entre outras coisas, nos educar a viver. Então, isso tudo é um aprendizado. Paulo não virou isso do dia para a noite. Ele disse: eu aprendi a ser um homem contente em toda e qualquer situação. Onde foi que ele aprendeu isso? Com o Espírito Santo, em comunhão, andando junto com o Espírito Santo. A tua graça, a tua misericórdia, o teu amor são bastante para mim. Não vivo aqui à espera de alguma situação, ou quem quer que seja, se torne o meu maior estímulo. Sabe o que é o meu maior estímulo? É amor, é misericórdia, é bondade, é graça, é relacionamento com o Senhor. E isso nos faz plenos, isso nos faz perfeitos. Entendeu? É assim que a gente escapa disso que está aí fora. E então, seu dia poderá ser um dia perfeito. Porque não vai acontecer nada de errado? Não. É porque até na hora em que tiver acontecendo uma coisa ruim, isso vai encontrar uma pessoa o quê? Inteira. Porque está cheia do Espírito. Certo? Então aprenda a comer bolacha com sal cheio. Aprenda. Aprenda a viver o que você está vivendo cheio. Aprenda a dirigir um carro velho cheio. Um dia perfeito. Momentos perfeitos, de amizades perfeitas, de amor perfeito, de testemunho perfeito, de compartilhar perfeito, porque você é intenso, porque você está em relacionamento com o Pai, você está tomado pela presença do Espírito, você está cheio do Espírito. Amém? E aí encha os outros do Espírito que está em você. Foi esta a ordem de Jesus que ele deu a nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, faça o outro cheio. Faça quem se aproxima de você alguém cheio nas menores coisas. Cheio nas menores coisas. Então, definitivamente, nós podemos ser pessoas perfeitas.
E é isso que eu queria trazer para você hoje, em nome de Jesus. Ainda que na sua aparência, alguém diga que não. Ainda que você mesmo, ao olhar no espelho hoje pela manhã, não tenha gostado do que viu. Amém? Mas viva, cheio. Viva nesta relação. E que esta relação com Cristo faça de você essa pessoa perfeita. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e diga para a pessoa que está ao seu lado: tenha um dia perfeito, completo, cheio, que cada minuto da sua vida seja cheio. Dá um abraço na pessoa. É assim que nós queremos a igreja plena, uma igreja perfeita para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe. Glória a Deus.